Irmãos, vamos iniciar aqui nosso estudo da astrologia, parte 4. E nós vamos tratar hoje aí o quinto, o sexto, o intervalo que há no sexto selo para a abertura do sétimo selo. Aí nós, semana que vem, permitindo o Senhor, nós já vamos entrar nas trombetas, né? As trombetas. E depois das trombetas, os derramar das taças. Aí se finaliza todas as coisas, né? Mas nós vamos aqui, a nossa introdução, para nós só nos inteirarmos do que será tratado hoje, diz assim: essa parte do estudo, vamos nos direcionar os três últimos selos dos 7 que o Senhor está desatando. Em específico, o quinto e o sexto selo nos tira da visão daquilo que os cavaleiros saíram para realizar, e agora está em foco os mártires e os sinais que os céus e a terra darão referente à ira de Deus. Então, no quinto e no sexto selo, o foco até agora, primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, o foco estava nos cavaleiros, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Estava nesse foco o nosso olhar, né? Agora o nosso olhar é tirado desse foco e o nosso olhar agora vai para o trono de Deus, para o céu, para o trono de Deus e para os sinais que acontecerão tanto no céu quanto na terra daquilo que Deus está promovendo, chamado da ira de Deus, né? Já o sétimo selo é a transição de um nível da ira de Deus para um nível ainda maior dessa ira, intitulada trombetas. Então, o que se acontece? Começa-se no selo, vai para as trombetas, termina-se nas taças. E nesses 3 pontos, como diz o verbo, a coisa vai encardindo cada vez mais, né? A coisa vai ficando mais difícil, a coisa vai ficando mais severa, o negócio não alivia, só vai cada vez mais ficando mais pesado. E nós vamos adentrar aqui ao quinto selo, então. Apocalipse, capítulo 6, verso 9, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Como a nossa introdução diz, até agora os nossos olhares estavam naquilo que estava sendo realizado nos 4 selos, né? Nos 4 primeiros selos, e agora o nosso olhar vai para debaixo do altar, né? Aonde estão os mortos, os mártires. Esses mortos aqui de Apocalipse 6 e 9 são mortes por mártires. Nós vamos entender isso no decorrer dos selos se abrindo. Então não são mortes naturais e não são salvos, não, são mortes de mártires da grande tribulação, que sim, agora estão salvos. Então a grande questão é: haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá. Porém, nós jamais, mas jamais, a gente pode tomar isso como uma segunda chance, como uma válvula de escape. Então vai ter um jeitinho. Nós vamos estudar sobre esse jeitinho, de que maneira será esse jeitinho. E a gente vai ver que esse jeitinho não é tão ajeitoso não, né, irmão Pires? Esse jeitinho, a chance de alguém dizer eu nego é muito grande, né? É muito grande. Nesse momento da abertura do quinto selo, nossos olhares são remetidos para debaixo do altar. Essa expressão debaixo do altar não é insignificante, mas sim nos traz uma dura verdade, uma verdade agressiva, uma verdade de peso, uma verdade severa da parte de Deus. Por quê? Nós vamos entender isso aqui. Essa questão, quando Deus fala a Moisés, o seu servo, para construir o tabernáculo, dentro daquilo que Deus havia mandado,
Moisés construir, os móveis, os utensílios, a tenda, o tabernáculo, dentro de tudo isso, havia um móvel chamado altar do sacrifício. E quando nós olhamos aqui, Êxodo 27, do 3 ao 5, está aí na sua lição, na sua apostila, far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher as suas cinzas, as suas pás, as suas bacias, seus garfos, seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre de forma de rede, e farás a esta 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Então, quando Deus manda Moisés fazer o altar, neste altar vai ter uma fissura neste altar, aonde o que? O sangue derramado ali descesse e fosse pego nessa rede. Sangue misturado com a cinza, misturado com tudo aquilo que era posto sobre o altar, o animal que seria queimado ali. Então aquilo que se escorria, né, aquilo que era tomado por ali, então ficava naquele cesto para ser lançado, depois tirado no lugar santo e depois poder fazer um novo sacrifício. A Bíblia diz que essas almas aqui estão debaixo do altar. E aqui não é simplesmente uma expressão, mas aponta-se para uma verdade. E essa verdade, nós vamos compreender ela. Levítico 5:9, o que está escrito aí? Quem pode ler? E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parte do altar. Porém, o solejar daquele sangue espremer-se-á abaixo do altar. Expiação do pecado é. Então nós temos aqui o sangue, né, por expiação do pecado, que vai ser colocado sobre a parede do altar, e sobre o que sobrejar vai ser colocado sobre a base do altar. Então esse sangue ele escorria, esse sangue descia abaixo, porque havia uma fissura no altar, e aí era recolhido ali. Então aqui mostra o que? Em Cristo, Ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício. Nós vamos ter a explicação logo aqui abaixo. Cristo é o nosso sacrifício vicário. O que é vicário? Aquele que substitui, aquele que toma o lugar. Isso é vicário. Então Cristo lá na cruz, Ele foi para o Calvário, derramou o seu sangue e entregou o seu corpo. E a salvação agora veio a todos os homens, chamado do que? Tempo da graça, que é o tempo que nós estamos hoje. Salvação por meio da fé em quem? Em Cristo Jesus. Essa é a base da salvação e sempre será a base da salvação. Então, a Bíblia vai nos dizer que esses estão debaixo do altar, são os mártires, os que morreram na grande tribulação por não negar a Jesus e não assumir a marca da besta. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Então, o que acontece ali? Se o tempo da graça, Cristo é o que entrega o seu corpo e o sangue derramado, agora, neste tempo aqui, da grande tribulação, já não tem mais sacrifício do Cristo, já não tem mais o tempo da graça. Então, se o sangue era escorrido e ficava debaixo do altar, o sangue do animal que era imolado sobre o altar, agora o sangue dos que morreram, por isso que eles estão debaixo do altar, uma referência da onde o sangue escorria. Porque salvação terá nesses dias? Sim, terá. Por fé? Não só por fé, claro que sim, também por fé, mas agora pelo próprio corpo, o derramar do próprio sangue, pelos próprios martírios que acontecerão. Então, quando nós temos este altar de Êxodo, nós temos aqui agora essas almas que estão debaixo do altar, mostrando que eles estão ali por causa do sacrifício que eles fizeram, entregando a própria vida, crendo que Jesus de fato é o Salvador, e isso lhe custou a própria vida. Assim como Cristo, por amor a nós, deu a sua própria vida. Aquele que ama suas ovelhas dá a vida por suas ovelhas, chamado período
da graça, né? Jesus, ele é o que substitui, né? Ele é o que toma o lugar do outro. Jesus foi desprezado por aqueles que não participaram do arrebatamento. E agora seu próprio sangue deverá ser derramado, se caso de fato confia ou crê no Senhor. Temos aqui uma verdade exposta sobre o tema salvação na grande tribulação. Porém, não podemos nos esquecer que essa salvação é por meio, primeiramente, fé em Jesus, porque o texto vai dizer: esses são os que foram mortos por amor da minha palavra e por amor dos testemunhos que me deram. Então, de fato, a fé sempre será princípio de salvação, mas por fim, pela própria morte, ou por fim da própria morte do indivíduo. Essa morte, portanto, não será uma morte natural ou simples, não. Será uma morte por meio de martírio. O que significa martírio? No dicionário da língua portuguesa, martírio diz o quê? Tormentos, morte, tormentos ou afligidos a alguém que consequentemente ou em consequência de sua adesão a uma causa, a uma fé, grande sofrimento, grande aflição. Então, assim, os que estão debaixo do altar, aonde ficava o sangue derramado, porque na grande tribulação haverá salvação sim, mas pelo sangue derramado, diante de um martírio. E nós temos que entender isso. Vamos dar um exemplo aqui. A Fran está na grande tribulação, morreu, causa natural, sem salvação. Sem salvação. Por quê? Porque ela morreu debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. O cavalo vermelho, amarelo passou, com o inferno seguindo, um tanto da terra foi destruído e ela está nesse meio. Ela morreu aonde? Debaixo da ira. Agora a Fran é capturada, é colocado ela na parede dizendo: você nega Jesus ou aceita a marca da besta? Se ela não negar a Jesus, ela vai ser um martírio, morrer por uma causa, morrer por alguém, morrer em prol de uma fé, uma morte em sofrimento por causa de um ato, de uma fé. Aí ela será martirizada. E aí sim, se ela suportar até a morte o martírio, aí ela vai para debaixo do altar pelo próprio sangue. Então não será uma morte natural. Por isso que nós não podemos achar que aqui nós temos uma segunda chance. Ah, não, eu vou correr. Se você não corre hoje, que tudo está a seu favor para correr, não vai ser lá. Nada a favor da maré, é uma beleza, mas vai nadar contra a maré, é bem complicado. Lá será contra a maré. Então, a martírio é isso, grande sofrimento, grande aflição, é uma morte, uma aflição, aderido em consequência a uma adesão, algo que você aderiu para você. Nem todos os mortos da grande tribulação serão salvos. Os que serão salvos são aqueles que foram contra ou colocados contra a parede, tendo de decidir entre a marca da besta ou Jesus. Uma vez que esses são postos em decisão, e as mais cruéis formas de... Desculpa, é morte, tá, irmãos? As mais cruéis formas de morte serão colocadas diante deles. O que acontece aqui? No primeiro século, nós temos situações, máquinas de torturas que foram construídas para fim do quê? De martirizar os que negavam cultos, principalmente cultos aos imperadores daquela época, né? Então aqui, embora há muitas imagens, mas aqui eu coloquei pelo menos duas, que retrata, não que seja, mas que poderá sim ser usado como um método de tortura, porque para que você participe de um mártir, exemplo, nós temos quem? Cristo é um mártir, cruz, crucificado. Estevão foi um mártir, apedrejado. Paulo, os apóstolos foram mártires, uns decapitados, outros cerrados ao meio. João jogado
num panelão de óleo quente, num tacho de óleo quente. Lucas crucificado de cabeça para baixo, alguns foram decapitados, outros enforcados, e tantos na história da igreja primitiva que sofreram danos. Outros foram ateados fogos vivos, e foram ateados fogos, outros foram colocados na guilhotina, onde tiveram sua cabeça decepadas, e tantas situações em prol de uma verdade. Então aqui nós temos a primeira imagem. Isso daqui é chamado de berço de Judas. O que era? Não se escandalize pelos nomes que aí estão, porque essa era a ideia. Era uma cadeira com assento em forma de pirâmide. Os homens eram colocados, né? Todo mundo sabe que é uma pirâmide, pontiagudo. Os homens eram colocados sentados ali na direção do ânus. As mulheres já na direção das suas partes íntimas, encaixado, colocado na ponta dessa pirâmide, com seus braços e seus pés amarrados em cordas na parede. Até um certo ponto, você suporta o teu corpo, mas chega um certo ponto que o seu corpo não suporta mais, os seus braços não suportam, e seu braço vai cedendo. Então, isso é um mártir. É um meio, um método de causar um mártir, uma morte por tortura, por aflição. Então não será uma coisa simplória. Não, eu vou morrer lá sem negar e vou ser salvo. Não. Todos os que estarão debaixo do altar, todos eles estão vestidos de branco, a Bíblia diz, e nós vamos entender o que é essa expressão, vestidos de branco. Todos estão, e nós vamos entender daqui a pouco o que é isso, vestidos de branco. Nós vamos entender daqui a pouco. A outra cena é chamado de esfolamento, um método criado no primeiro século, com uma faca muito bem afiada e fina, ao ponto que era capaz de tirar toda a pele de um homem sem esse morrer. Esfolhamento, e a pessoa estando viva, toda a pele é tirada e a pessoa não vai a óbito. Posteriormente, aí sim vai a óbito, por infecções, por hemorragias, por situações, mas posteriormente toda a pele era tirada. Aí na imagem você consegue ver a perninha do camarada ali já ficando no vermelho vivo. Então você vai estar sobre uma mesa, alguém vai começar a passar essa lâmina aí, tirando a sua pele e você vive, e alguém do lado: para com isso, para com esse sofrimento, é só negar seu Jesus, é só aceitar a marca. E você está vivo, e você está consciente, e eles estão abrindo a sua pele, a camada da pele, e vai tomando seus braços, suas pernas, e o final era todo o corpo sem a sua camada da pele, chamado de esfolamento, né? Esfolamento. A pele da vítima era arrancada com uma faca muito afiada, enquanto a pessoa estava perfeitamente consciente. Então não será uma coisa simples, não será. Jesus, para nos trazer a salvação, dos seus poros, só por ver o que lhe aguardava, só por sentir o que lhe aguardava no dia da cruz, dos seus poros já saíram gotas de sangue. E aqui, o homem que não aceitar Jesus, não participar deste arrebatamento aqui, passará, se não negar, passará por martírio, tortura, uma morte por meio de uma tortura. Então concluímos que as almas debaixo do altar é símbolo do sangue sacrificial para o perdão que era derramado na base do altar do sacrifício e escorria para a parte inferior, debaixo do altar, trazendo-nos a dura verdade que aqueles que hoje não aceitam o sacrifício de Jesus
amanhã terá que se sacrificar o próprio corpo em sinal de fé em Jesus. Então hoje salvação se dá, por essa questão tão graciosa, mas amanhã será uma entrega do próprio corpo, mas sabendo que ninguém vai ser bonzinho de chegar e dar um tiro na tua cabeça. Ninguém vai ser bonzinho de chegar, colocar você numa corda e te lançar e quebrar teu pescoço em frações de milésimos de segundos. Não, será uma morte duradoura, uma morte progressiva, uma morte não instantânea, mas que vai levar a Na abertura do quinto selo, teremos também um clamor por justiça, da parte daqueles que perderam as suas vidas na grande tribulação por amor à palavra de Deus. Há uma oposição desse clamor diante dos males realizados pelo anticristo e seus adeptos, com os clamores de Jesus e Estevão diante dos males recebidos por seus opressores. Então nós temos Jesus, consequência de um Marte, ou a caminho de um Marte. Nós temos Estevão, a caminho de ser martirizado também. E nós temos aqui esses que estão debaixo do altar, que passaram pelo Marte. Em Jesus há um clamor, em Estevão há um clamor, mas nesse grupo que está debaixo do altar, muda-se o clamor, trocou-se a referência. Quem pode ler para nós, no clamor de Jesus, Lucas 23, 33 ao 34? E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram os sortes. E no clamor de Estevão, quem pode ler? Atos 7, 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não me imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Jesus estava na cruz, Estevão estava para ser apedrejado. Nos dias de Jesus e nos dias de Estevão, até o arrebatamento, o clamor deve ser do quê? De misericórdia para com os malfeitores. Jesus disse: se lhe bater numa face, dê a outra. Se lhe chamar para andar uma milha, ande duas. Se te tomar a capa, dê a outra capa também. Então, o tempo que nós estamos é chamado de tempo da graça. Jesus disse a Pedro: olha, perdoai, nem se for 70 vezes 7 no dia. Então nós temos aqui esse período, aonde o nosso dever é clamar, independente do que o nosso próximo ou o mundo nos faça, é clamar por misericórdia. Esse é o nosso tempo. Estamos no que? Na dispensação chamada graça. O que é graça? Favor não merecido. Esse é o tempo que nós estamos, favor não merecido. Numa verdade espiritual, os malfeitores dos dias de Jesus e Estevão e dos nossos dias, esses homens estão cegos espirituais. Olha o que Jesus diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O que é isso? Eles não sabiam que de fato aquele homem era realmente o Filho de Deus. Eles estavam cegos espirituais. O mundo aí fora, os seus malfeitores, aquilo que eles tentam fazer contra a igreja, eles estão cegos espirituais. E eles ainda não atentaram que de fato nós não somos apenas um grupo reunido, nós somos o corpo de Cristo. O que o Senhor diz para Paulo? Paulo, por que você me persegue? Paulo arrastava as mulheres com seus filhos, maridos, de dentro de suas casas, que criam que Jesus era o Filho de Deus, os cristãos. Paulo prendia, Paulo consentiu na morte de Estevão, que se era declarado um cristão. Mas quando o Senhor vai se encontrar com Paulo a caminho de Damasco, qual é a expressão do Senhor para Paulo? Por que você me persegue, Paulo? Porque a igreja não é um ser, um corpo isolado, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando alguém toca num membro da igreja, está tocando em Jesus, naquilo que é o Cristo. Então, eles estão cegos espirituais e por isso
Jesus vai dizer, eles não sabem o que fazem, por isso que nós hoje devemos orar, clamar a Deus, para que Deus tenha misericórdia dos que nos ofendem, do que nos fere, que tenta mal para conosco. Aqui em Apocalipse 6,10, há uma mudança expressiva. Por quê? No Apocalipse 6,10, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro, santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Há um clamor dos mártires que estarão debaixo do altar, dizendo e clamando ao Senhor Deus, até quando vai poupá-los? Até quando vai ver esses fazendo mal à humanidade? Porque ele já não derrama da sua ira sobre eles. Essa explicação dessa mudança de clamor se dá por dois fatores, pelo menos, né? A explicação dessa mudança é que, pelo fato nos dias de Cristo, até os dias atuais, até o arrebatamento, a ideia é de uma cegueira espiritual, e o tempo que nós estamos é um tempo chamado graça. Até o arrebatamento, a graça está sobre a vida do homem. Porém, no período da grande tribulação, não será um tempo de cegueira espiritual. O anticristo estará de forma visível e fará declarações abertas contra Deus. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2,4. Quem pode ler para nós? O qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adorar, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, e ele parece Deus. Então, o que acontece? O que acontece na questão da grande tribulação? Ele se revelará, o filho da iniquidade, o iníquo, ele se revelará. Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Jesus é Deus, e ele se levanta, ele se opõe. Então, nesse período aqui, nós temos o período da graça, que é o período da cruz, e nós temos a cegueira espiritual do homem. Por isso que, independente do que o homem faça a outro homem, nós clamamos por misericórdia e que a salvação alcance. Nesse tempo aqui, não terá cegueira espiritual, porque de forma consciente os homens vão aderir àquilo que é o anticristo. Porque, primeiro, ele não é um ser igual Satanás é hoje. Os nossos olhos não vê um ser espiritual. Ele será um ser físico, será uma pessoa. Os homens o tocarão, os homens o verão. E ele vai declarar e vai se expressar contra tudo que se chama Deus. Então não será um período de cegueira, mas será um período de fato, de consciência. Eu sou contra Deus, eu não aceito ninguém que seja de Deus. Se eu ver alguém que seja desse Cristo, eu vou matar. Lembra da espada do cavaleiro? Um contra o outro? Essa é a ideia. E que período é esse? Não mais da graça, porque o período da graça termina com o arrebatamento. Então que período é esse? De ira. Por isso que a oração muda. A oração hoje é salva, liberta, transforma. A oração aqui, Senhor, extermina, traga o teu juízo definitivo sobre esse povo. Então haverá uma oração debaixo do altar de Deus, e essa oração daqui a pouco será ouvida. Será uma oração nesses dias aqui, terá uma oração nesses dias debaixo do altar de Deus, clamando por justiça, para que a ira de Deus venha a ser culminante e fulminante sobre a raça que está sobre a terra, né? Então os tempos se mudaram, né? Esse tempo de hoje é o tempo da ira de Deus. Por fim, ao quinto selo, então será aguardado um cumprimento dos que restam serem salvos, e ambos receberão vestes brancas na ressurreição que se dará antes do milênio aos mártires da grande tribulação. Quem pode ler para nós Apocalipse capítulo 6, verso 11? E a cada um foi dada uma comprida veste de ouro, e
foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, nesse clamor, vai ser aguardado um momento, vai ser dada uma trégua nesse clamor, né? Vai ser aguardado, mandado ou pedido a esses esperarem por um pouco de tempo, até que se completasse então os números dos conservos, né? Que haveriam de ainda ser martirizados, serem mortos. Pastor, mas esses que estão clamando estão vestidos de branco debaixo Do altar, que já são pessoas que morreram na grande tribulação, que não negaram, né? Aqui, nesse texto aqui, quebra-se a ideia do estado de inconsciência no céu, ou naquilo que a pessoa pega de forma literal. Paulo diz que eles estão dormindo. Dormindo é um sinônimo de descansando, alívio, né? Mas esses aí é os que estão lá de branco que não negaram a ressurreição. Isso, que não negaram. Morreram por martírio e estão vestidos de branco debaixo do altar e estão clamando: faça justiça, faça justiça. Aí uma voz diz: aguarda mais um pouco até que se complete o número dos... Os 144 mil já vai estar. Vai entrar daqui a pouquinho na história. Eu ia perguntar se tinha relação, mas então... Vai, daqui a pouquinho se junta tudo. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Daqui a pouquinho vai se juntar tudo, né? Mas faz parte do esquema. Então, o quinto selo, irmãos, o que é o quinto selo? O quinto selo é a grande abertura de salvação. É o grande respaldo de salvação na grande tribulação. Porém, a Bíblia não nega, a Bíblia não esconde que de fato haverá, mas haverá de uma forma que não tem como nós dizermos aqui. Não dá para desejar isso nunca. Não tem como pegar como válvula de escape, como um acréscimo de oportunidade. Não dá. Porque é como eu disse, se na passada da espada você não foi mártir, você morreu pela ira. E ninguém vai ser salvo pela ira, vai ser salvo por não negar a palavra. Então nós temos que entender isso. Imagina, quem tinha poder aqui para se livrar do Covid? Ninguém tinha. Uns pegavam, outros pegavam e morriam, outros nem pegaram. Mas quem tinha poder de fazer essa escolha? Ninguém. Você estava bem, daqui a pouquinho positivava. Aqui não vai ser diferente. Eu vou estar seguro aqui. Aí daqui a pouco aparece um leão na tua frente. Pastor, por que esse povo que já está ali, eles já estão livres, já estão salvos? Por que eles estão pedindo faça justiça? Porque eles ainda não foram ressuscitados. Eles estão... O que Jesus falou para o ladrão da direita? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a igreja do arrebatamento, se nós partirmos agora, morrer, não ser arrebatados, morrer, a nossa alma já entra no paraíso. E ali nós aguardamos de forma festiva o arrebatamento da igreja. Aonde esses estão? Debaixo do altar. O que é o altar? O que é debaixo do altar? Derramar de sangue. Estão salvos? Estão salvos, mas por meio de dor. E a consciência, tem gente lá. Olha a diferença da coisa. Você não vê o rico, o Lázaro e Abraão lamentando quem está na terra. Quem lamentava quem estava na terra era o rico, que estava em lugar de tormento. Aqueles têm um lamento. Estão salvos, mas tem um lamento. Faça justiça à terra, faça justiça à terra, faça justiça à terra. Então, e esse grupo aqui ainda será arrebatados. Mas eles estão sofrendo, né, pastor? Porque eles estão pedindo, porque eles estão sentindo. Não que seja um sofrimento, mas é uma busca por justiça da parte de Deus.
Não que seja um sofrimento no sentido condenatório, não. Mas eles estão salvos, foram salvos por meio da própria carne, em fé em Cristo, e estão pedindo para que a justiça de Deus seja realizada sobre os que estão sobre a terra. Talvez seja até por causa do sofrimento, né? Que eles Do sofrimento. passaram, agora eles querem que isso termina, né? Termina, né? Então eles estão ali nesse lugar salvos, mas era onde o sangue era derramado. E consciente, né? Consciente. Então, olha o que nós acabamos de ler aqui, ó. Nós acabamos de ler aqui agora. Cadê? Então foi dado a eles aguardarem até que se completasse então o número, né, dos que haviam de ser salvos. Então nós temos aqui essa questão da... Mas eu li alguma coisa sobre o milênio. Não, que no fim ainda tem aqueles... aqui ó. Os que serão mortos ainda. Aqui ó, por fim, o quinto selo, então será aguardado o cumprimento dos que restam para ser salvo, e ambos receberão vestes brancas. Na ressurreição, que se dará antes do milênio, aos mártires da grande tribulação. Então, nós teremos uma ressurreição quando Jesus buscar a igreja, e nós teremos uma ressurreição antes de inaugurar o milênio. Então o que acontece no final dos 7 anos? A guerra do Armagedon. Satanás será preso. Esses aqui, os mártires que estão debaixo do altar, mortos, mas a alma está debaixo do altar, serão ressuscitados. Assim como a igreja, os que partirem em Cristo ressuscitarão naquele dia. Esses antes do milênio serão ressuscitados e adentrará no milênio com o Senhor Jesus. Serão salvos. Serão salvos. E aí o que é interessante é que fala, pede para eles esperar que ainda tem mais que vão morrer ainda como eles morreram, né? Os 144, as 2 testemunhas, né? Nós vamos chegar lá, né? Então, irmãos, vale a pena entender, vale a pena estudar, mas fica um grito: não se apegue a isso. Não se apegue. Porque será uma coisa incerta. E mesmo que for certo, será de forma dor, por meio de dor. O pastor, 144 mil já está lá? Onde eles estão? Nós vamos falar deles daqui a pouco. Vamos ver, se não veio, mas veio a irmã, juvenil. 2 papagaios. Mas é bom participar da aula. É isso aí. Fala também, Elias. Ué, não nega o sangue não, Elias. O Elias só ri. O diabo está solto, o Elias está dando risada. Jesus está voltando, o Elias está dando risada. Oh, Jesus, não tem princesa para esse homem, não. É uma bênção. Vamos lá. Então vai se abrir, após isso, vai se abrir então o sexto selo. Apocalipse, capítulo 6, do verso 12 ao verso de número 17. O que diz aqui? Quem pode ler para nós? Apocalipse, capítulo 6, do verso 12 ao verso de número 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco silício, e a lua tornou-se sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós
e escondei-nos no rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Subsistir. Quando se deu a abertura desse sexto selo, embora as coisas já pareciam estar difíceis, se tornarão mais difíceis ainda. Haverá, um grande tremor na terra. Esse grande tremor na terra, embora ele de fato, ele é literal, ele é de forma literal, ele também nos traz uma verdade aplicada. Terremoto na Bíblia, tremor de terra na Bíblia, se aplica também ao juízo de Deus. Então, esse tremor que se dará quando abrir o sexto selo, toda a terra, se no Brasil a gente se alegra por não haver terremotos, toda a terra será abalada por esse tremor, toda a terra, de ponta a ponta. Então, isso será o quê? Um anúncio de que o juízo de Deus está caindo sobre a humanidade que está sobre a terra. Será um aviso a todos os que estão sobre a terra. Todos sentirão este abalo. Em continuação a esse anúncio mundial dado pelo próprio Deus, o que acontecerá? O sol se tornará ou se tornou negro, perderá o seu brilho. Se o sol é uma bola de fogo, um planeta de fogo, ele perderá o seu fogo se apagará naquele dia. O sol perderá o seu brilho, se tornou negro. Quando você apaga uma fogueira, o que fica lá? Aquele cinzentar, aquela negridão, isso que vai se tornar o sol. A lua vai ser como sangue. Então imagina aí na sua mente, o céu todo negro, porque o sol perdeu o seu brilho. A lua não será mais, pelo fato do sol perder o brilho. A ciência diz que é o brilho do sol que clareia a lua, porque a lua em si não tem brilho nenhum, mas ela reflete os raios solares, e por isso que ela fica branca aos nossos olhares da terra, mas ela naquele dia se tornará em sangue, como sangue. Então imagine um céu, esquece as 24 horas, porque agora acabou as 24 horas, o sol não brilhará, a lua será vermelha como sangue. Olha que coisa que vai surgir. As estrelas cairão sobre a terra. Quantos milhares de milhões de estrelas há sobre o céu? Cairão sobre a terra. Diversas estrelas cairão. Em Apocalipse, nesse texto, diz que elas cairão de que forma? Como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um forte vento. Assim cairão as estrelas do céu sobre a terra. O céu será enrolado como uma folha, e os montes e ilhas, isso daqui, irmãos, não é tipológico, isso daqui é tudo literal. E os montes e ilhas mudarão de lugar, serão removidos dos seus lugares. Então a pessoa diz: eu vou correr lá para o Cristo Redentor, já é outro caminho, mas aquele caminho não, mudou de lado. Eu vou ali em tal morro que tem não sei aonde aí, pode tomar outro caminho, porque não está mais lá. As ilhas, os montes serão abalados e mudarão de lugar geográfico quando se abrir o sexto selo. Que momento terrível e aterrorizante. O horror estará dominando sobre a terra, e Deus está, através dos seus feitos, dizendo que o fim do mundo se aproxima. Então aquilo que Deus criou
está chegando no seu término. O sol não brilha mais. Os luzeiros que ele fez já não tem mais. A lua perdeu o seu brilho, se tornou em marca de sangue. O céu que ele criou, assim como a Bíblia diz em Isaías, que ele formou o céu e esticou como uma cortina, ele agora vai enrolar a cortina. O céu desaparecerá. E os montes, tudo quanto ele fez, serão abalados e perderão o seu lugar natural e estarão em outros pontos geográficos. É Deus anunciando à humanidade que o fim do mundo está acontecendo. Aquilo que para muitos é piada, aquilo que para muitos virou chacotas em novelas, virou filmes de Hollywood como filmes de ficção, se tornará uma realidade no sexto selo. Nesses dias, independente da classe social, a Bíblia diz: livres ou servos. Está aqui, naquele dia, tanto o servo quanto o livre, quanto o rei, ou quanto os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos esses terão um só sentimento nesse dia. O que é isso? O sentimento deles é o desejo pela morte, o anseio pela morte. Chame hoje um milionário e diz assim: você quer morrer? Ele vai dizer: eu não. Chama hoje uma pessoa poderosa que alcançou uma cadeira de poder e diz: você quer morrer? Eu vou dizer: eu não. Mas nesse dia, tudo isso perderá o seu valor. Tudo isso que é terreno, momentâneo, passageiro, não terá mais valor nesse dia. E haverá um sentimento dentro do coração do homem que está sobre a terra. Que sentimento é esse? Eu quero morrer. Porque o que acontecerá nesse dia? A Bíblia vai dizer o que acontecerá nesse dia. O desejo de todos, então, é a morte. Os homens que desafiam a Deus, que brincam com as coisas de Deus, saberão que é o Senhor que está fazendo tudo isso com o seu poder e autoridade. Apocalipse 6:16. Quem pode ler para nós? Apocalipse 6:16. E diziam aos montes, e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então o que eles desejam? Se esconder. E olha qual é o sentimento deles. E diziam aos montes, aos rochedos: caia sobre nós. O que é isso? Se uma rocha cair sobre mim, eu morro. É o desejo da morte. Aos montes e aos rochedos: caia sobre nós. Por quê? Porque eu não quero ver a face dele. Pastor, dá a entender, e as pessoas não vão conseguir nem se matar se ela quiser, porque o poder de Deus não deixa elas matar, não vai deixa. ter que passar por vai aqui. ter que passar. Mas é onde fala que eles procurarão a morte e Não encontrarão. Haverá um desejo, mas eles não se matarão, mas haverá um desejo que os montes caiam sobre eles. Por quê? Para que nós não vejamos o rosto daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Quem está no trono? O Pai. Quem é o Cordeiro? O Filho. Agora o desejo será ardente para que não vejam a face irada do justo e justa do nosso Senhor. Desejaram que os montes caiam sobre eles, pois será mais agradável nesse dia aqui ver um monte caindo sobre si do que ver a face do Criador. Olha que situação. Será mais confortante, será mais agradável você ver um monte vindo sobre você e você sabe que será esmagado, do que olhar para o céu e ver que Deus está com um rosto bem bonito olhando para a terra, bem amigável, né, irmão? Olhando para a terra.
é o dia da ira do Senhor. Esse dia não é um dia só, é a última semana, é os últimos dias, né? Mas essa ilha aí que o senhor está falando, é depois desse povo aí que vai buscar a vida para poder servir, para ter salvação, porque aí esse povo que vai buscar a vida para ter. Isso é um processo. Salvação, essa parte que o senhor está falando é depois disso, aí eles vão morrer, vão pedir a morte. É um processo, assim como nós, não vai nascendo gente, vai morrendo gente, aqui também acontece um processo de morte. Hoje morre um, amanhã morre dois, porque isso daqui se dará em 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da grande tribulação propriamente dito, no sentido da ira de Deus começar a ser derramada, né? Nesse sentido de morte. Tem uma parte que Deus vai tirar a morte. Sim, aqueles desejarão. Então essa parte aí. E isso, eles não encontrarão. Nós estamos falando de morte natural. Observa, eles dizem, caia sobre nós. Morte natural. Um acidente, né? Quantas pessoas que moram aí em beira de ribanceira, em costas, né? De montanhas, dá um deslizamento, morreu. Morte natural. Aqui não, eles desejarão essa morte natural, mas é só um desejo, porque eles não querem ver a face de Deus. Mas nesse processo já está nos 3 anos últimos, 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então, pessoas ainda estão morrendo, pessoas ainda estão vivas que não negaram. E aí nós vamos daqui a pouco chegar nesse ponto onde vai entrar os 144 mil, que são pessoas que não morreram, mas que também ainda não aceitaram a marca da besta. Estão vivas sobre a terra, estão vivas. Ainda há muita gente viva sobre a terra. Ainda está muita gente que não aceitou a marca da besta. Nós vamos ver isso lá na frente, né? Agora está rindo, quer falar? Pode falar aí, Luiz. Vamos fazer mais uma de doença? Vai por causa do cavaleiro amarelo. Cavaleiro amarelo devido à desnutrição do povo, os cadáveres que ficarão lançados nas ruas, as epidemias que vai ter. Mas se morrer doente, aí não também tem morte natural. Não, resultante da ira. Ninguém é salvo debaixo de ira. Todo mundo é salvo debaixo de graça, de fé e não de ira. Então nós temos aqui, ó, eles vão dizer, o desejo será ardente, para que não vejam a face irada, né? E essa, enquanto eu estudava e escrevia, me veio essa frase aqui e eu achei ela muito interessante, né? Desejarão que os montes caiam sobre eles, pois será mais agradável ver os montes caindo sobre eles do que ver a face do seu Criador nesse dia. Será mais agradável. Temos na Bíblia, de forma profética, textos que apontam para esse fim. Então, cada um dos irmãos, quem pode ler Ageu 2, verso 6? O Jamil pode ler, será? Ageu 2, verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, que farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Então, profeta Ageu, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer, farei se abalar. É o que está aqui em Apocalipse capítulo 6, né? Houve um grande terremoto sobre a terra, um grande tremor sobre a terra, né? Quem pode ler para nós Isaías 13:10? Vai lá, Fran. Isaías 13:10. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então nós temos isso que foi dito também, que a lua se tornou em sangue, em forma de sangue, e o sol perdeu o seu brilho. Quem pode ler para a gente Isaías 34, verso 4? E
todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Então nós temos aqui outra alusão, né? O céu será tomado, será enrolado. E o que é o exército dos céus? As estrelas. É chamado de exércitos do céu. Essa questão estrelar, elas cairão como a folha da vide, como cai o figo da figueira, como está em Apocalipse, né? Jeremias 4, do 24 ao 26, quem pode ler? Observei os montes e eles que estavam tremendo, e todos os outros solteiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, olha só, nós temos em Jeremias 4, do 24 ao 26, palavras profundas. As cidades estarão caídas. Então, imagine aí nas grandes metrópoles, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades, né? Inglaterra, grandes pontos, né? Londres, grandes países, né? Estarão derribados diante do poder de Deus, da ira de Deus. A terra que era fértil se tornará um deserto. Não haverá chuva. O sol perderá sua força. A fome vai estar reinando. A fome vai estar imperando. Por isso que o dinheiro não tem mais valor, porque meia medida de trigo é o valor de um dia todo de trabalho, sendo que um dia de trabalho comprava quase 15 medidas de trigo, que dava aí para mais de uma semana. Então, mostrando que será uma coisa terrível. Mateus 24, 29, palavras de Jesus, quem pode ler para nós? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aqui são palavras de Jesus, que depois das aflições, logo depois das aflições daqueles dias, que aflições são essas? Dos 4 cavaleiros. Capítulo 5, os martírios. Capítulo 6, vem esse grande tremor sobre a terra e a abalará, né? O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, será vermelha como sangue, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Tudo aquilo que Deus fez para o homem, Deus desfará, num sentido de ira, para culminar sobre o próprio homem que rejeitou o seu filho. Deus é mau? Não. Isso se chama justiça de Deus. Justiça de Deus, né? Nessa visão de João em Apocalipse e as palavras proféticas citadas acima, é impossível não aceitar e ver o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Deus nunca perdeu o poder sobre tudo e sobre todos. Então, aonde nós somos levados, aonde nós somos inseridos, é numa grande, aquilo que é chamado de atributo de Deus, a onipotência de Deus. O que é onipotência? Todo o poder está nas mãos de Deus. Ele é onipotente, ele é poderoso, todo o poder está nas mãos dele. Por mais que, como nós falávamos nas outras aulas, por mais que os cavaleiros saiam vencendo e é vencedor e será vencedor, mas quem está segurando a rédea é o nosso Deus ainda. Ele é o autor de tudo isso aqui, né? Quando se encerra o 6º selo, antes de se chegar ao 7º selo, nós temos aqui um espaço de tempo dentro do 6º selo. Dá-se a entender que nós temos um espaço de tempo.
antes de chegar na abertura do 7º selo. O 7º selo vai se abrir no capítulo 8. E aqui o 6º selo é aberto ainda no capítulo de número 6. Então, entre o capítulo 6, da sua metade para frente, até o capítulo 8, se entende, né? Os nossos olhos são levados ao céu e se entende, então, que há um espaço de tempo, há um determinado tempo ali. Vamos olhar isso, né? Antes de abrir o 7º selo, Apocalipse capítulo 7, verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos de Israel. Então aqui vai surgir agora os 144.000. João terá a visão de 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra. Esses 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, é-lhe dado uma ordem a eles. Qual é essa ordem? É dado uma ordem que os ventos das terras, ou que vinham sobre a terra, fossem impedidos. Ventos na Bíblia fala sobre juízos. Então esses 4 anjos são colocados no 4 cantos da terra. Por que 4 cantos da terra? Porque norte, sul, leste e oeste. As 4 direções, né, que você pode chegar a um destino. Nos 4 cantos da terra é posto um anjo, impedindo o quê? O vento. Vento é uma expressão de juízo. Então haverá um período do 6º para o 7º selo, aonde o juízo vai ser interrompido e o olhar agora se foca no céu. E nós não podemos nos esquecer que este momento aqui é um momento de transição, porque sempre exemplo, o último selo abre a primeira trombeta, a última trombeta traz o primeiro derramar da taça. É um ato contínuo. Então agora a gente está entrando no momento de transição, onde nós sairemos do selo para entrarmos nas trombetas. Então nós estamos agora antes do abrir do último selo, porque o abrir do último selo, o abrir do 7º selo, nós vamos entender daqui a pouco, que é o anunciar do derramar das trombetas. Então nós estamos aqui com esses anjos, né? 4 anjos nos 4 cantos da terra, impedindo que o vento sopre sobre a terra. Um anjo aparece subindo, e este tem o selo de Deus para selar os escolhidos de Israel, judeus. Foi dado ordem para que não danificasse nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tais sejam marcados na testa. Entre o 6º selo e o 7º, parece haver uma trégua de juízos de Deus, visto que os ventos estão bloqueados pelos anjos. É Deus impedindo a tempestade. Para quê? Para trazer a tempestade. O juízo não se termina, o juízo só se assevera. Sabe quando você... Não, eu vou respirar um pouco para conseguir bater mais forte? É o que está acontecendo aqui. Ele não parou de bater, ele só está dando uma respirada para bater mais forte ainda. É o que ele está fazendo aqui. Nesse momento, os escolhidos judeus serão separados para serem testemunhas do Senhor. Os 144.000 são judeus que, de uma forma simbólica, representam as 12 tribos de Israel. Você vai ver que lá em Apocalipse 7, as 12 tribos são citadas. Claro que de uma forma diferente, uma forma substitutiva de algumas tribos, mas elas são citadas. As tribos hoje não existem mais. As tribos hoje não existem mais. Elas foram se acabando. A última que restou foi a de Judá e se finaliza em Cristo. E Cristo, o trono de Judá é eterno, não tem fim, ele está no céu. Mas as 12 tribos simbolizam o quê? O Israel de Deus, a menina dos olhos,
a nação que Deus elegeu, a nação que Deus trouxe, a nação, o Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa, o Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa. Abraão e Sara sendo estéril na velhice, 90 anos e 100 anos, geraram filhos. Isaac, o filho da promessa, o Deus que cumpre a promessa, o Deus de Jacó, o Deus que sustenta a promessa. Jacó desce para o Egito com 70 homens, e de 70 homens se torna em milhares de milhares de milhares de milhares. Então o Israel aqui marcado é um apontamento, é aqueles que representam as 12 tribos de Israel, mostrando assim o que? É o próprio povo de Deus, é o Israel de Deus, por assim dizer. E esse povo, eles vão ser selados em forma de pertencentes ao Senhor, eles pertencem a Deus, e eles vão ter qual papel neste momento? A divulgação, a anunciação do juízo de Deus, porque as trombetas ainda não tocaram e nem as taças ainda foram derramadas, e eles sairão por todo o mundo. É aqui que na maior parte dos teólogos se entende que todo mundo será evangelizado antes que ele venha. É aqui. Todo mundo. Hoje nós temos tribos indígenas que você não pode chegar perto deles. Não pode. Naquele dia, essa barreira será tirada. A população do mundo diminuirá. A tecnologia de comunicação possivelmente vai estar muito mais abrangente, porque, segundo o que se diz, a tecnologia já está avançada, só não foi ainda mostrada ao mundo. Então eles vão ficar, essas tribos, onde não foram evangelizados ainda, se entende que sim. Se entende que sim. Porque salvação é por fé em Jesus, não tem outro meio de salvação. Salvação é por meio em fé a Jesus. Não tem outro meio de salvação, a não ser por fé em Cristo Jesus. Então, é um mistério de Deus. Mas as barreiras serão quebradas. E se entende que todo mundo será evangelizado antes que ele venha. E esse vir aqui não é o vir entre as nuvens, invisível, mas o vir visível, quando ele colocará os pés no Monte das Oliveiras. Então, o papel das 144 mil testemunhas é o papel da divulgação a toda a humanidade. E eles serão guardados pelo Senhor, protegidos por Deus, dentro de um tempo, dentro de uma lógica. Eles serão poupados por um espaço de tempo, nesse anúncio de que o juízo de Deus virá e que o povo precisa esperar em Deus, não se render ao erro, não se render ao anticristo, porque o juízo de Deus virá. Então, ainda, respondendo a irmã Juveni, ainda tem processos de morte acontecendo, ainda tem muita gente que está aí sobrevivendo de uma forma terrível, mas que ainda não aderiu à besta, mas que ainda não participou do mártir. Mas nós estamos aí falando de coisas que fogem ao nosso entendimento, de como será. A gente só consegue falar do que está na Bíblia. Além disso, a gente não consegue falar os detalhes de como será, né? Tá, mesmo que uma pessoa não errou, mas ela morreu, aí ela não vai salvar. Isso. Não vai? Não vai. Mas ela não errou? Mas ela também não foi participante de mártir, pelo próprio sangue, pela própria carne. Aí depende de como ela morrer. Só haverá morte por meio de mártir e pelo próprio sangue. Mas aí eles ficam ali te torturando até a morte. Até a morte, para você negar. Só, então. Até se dar a descida de Jesus no Monte das Oliveiras. Que caso vai ter, quando Jesus voltar, vai ter pessoas que vão estar sendo fugindo, pessoas que estarão presas. Tá, as agora pessoas que estão fugindo vão ter chance, então.
Se chegar no final dos 7 anos. Sim. Se chegar. Se elas fugiram, mas não passaram pelo... Aí sim, porque aí não passaram pela morte, estarão vivos. Várias pessoas sendo torturadas quando Jesus voltar. Possivelmente. Aí sim, também vão Também sim. Também sim. Isso se dá numa etapa lá na frente. A gente está falando dos que morrem na grande tribulação. Né? Os que morreram estão não na terra, mas estão debaixo do altar. Esses são os mártires. Melhor fazer de tudo para ir a primeira. Bem-aventurado os que participarão da primeira vinda. Ai, não consigo ficar com fome, né? Ah, minha filha, então, se alimenta do pão vivo, então. Gente, vamos lá, ó. Esses daí representam o verdadeiro Israel de Deus, que terá o cuidado do próprio Deus, pois estão selados como pertencentes a Deus, para uma grande anunciação do juízo vindouro da parte de Deus. A visão sai da terra e vai para o céu, aonde João vê uma multidão, né? Então os 144.000, só para nós entendermos, João vê, o anjo vai selá-los na sua testa, né? Eles estarão marcados, assim como Arão, que era o primeiro homem posto para entrar diante da Arca da Aliança, na sua testa tinha uma placa de ouro escrito Santidade ao Senhor. Esses judeus que estarão aqui terão na sua testa uma marca, e essa marca o identifica como sendo de Deus, propriedade de Deus, nesse tempo para cumprir os 144.000 que anunciarão. Agora a nossa visão sai da terra e ela se volta para o céu, né? Aonde João vê uma multidão vestida de branco. Esse simbolismo nos aponta para duas verdades. Olha aqui agora a verdade dos vestidos de branco, que nós falamos lá no começo. A primeira é que o branco simboliza pureza. Esses homens estão salvos. Mas também há uma outra verdade. O branco era a vestimenta dos mártires. Quando uma pessoa fosse levada ao mártir, exemplo, a Jamília é capturada, vai ser martirizada, era posto sobre ela uma vestimenta branca, em sinal que ela iria participar de um mártir, que ela seria sacrificada, morta por uma causa, ou por um ato que desagradou um imperador ou uma autoridade. Então era posto sobre ela uma vestimenta branca. Então, esses que João vê lá, debaixo do altar, que estão clamando por justiça, eles estão vestidos com uma veste branca, mostrando que os que foram salvos na grande tribulação, até aqui, a grande tribulação ainda está em andamento, não acabou, serão por via de mártires, e não por causas naturais, né? Mas também o branco aponta-se para isso, né? A questão do mártir. Isso se aplica muito bem a esse momento da grande tribulação, pois os que aí estão são os que vieram da grande tribulação, vinda por meio de mártir. Vejamos que interessante. Quem pode ler aí o texto de Apocalipse 7, do 16 ao 17? Olha que interessante o que João vai nos escrever. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma, alguma coisa sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte da água da vida, e Deus limpará os seus olhos todas as lágrimas. Olha que interessante. Nunca mais terão fome. O que vai acontecer naquela época? Fome. O preço caríssimo. O preço caríssimo que as coisas estarão. Aos mártires que foram salvos, aos mártires que estão debaixo do altar, o que é dito a eles? Vocês nunca mais terão fome. Primeiro ponto. Nunca mais terão sede. A água está contaminada, a água potável caríssima,
nunca mais vocês terão sede. Olha o que vai continuar: nem o sol cairá sobre vocês. Onde é que o sol cai sobre o homem? Sol aqui não é a questão do sol propriamente, mas dessa questão solar, dessa questão dos planetas. Não sei se dá o nome de planetas solares, mas as estrelas. O sol escurecerá, a lua se tornará em sangue, as estrelas cairão sobre a terra. O sol não cairá mais sobre vós, nem o calor cairá sobre vós. Em que momento que os poderes celestiais caem sobre a terra? Na grande tribulação. Então, esses são os mártires que veio, né? Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Ele vos guiará para onde? Para as fontes de água de vida. Vos guiará. Eu sou guiado para um lugar daquilo que eu não tenho. Mas o que Jesus falou à mulher samaritana? Se você crer em quem está ali pedindo água, você me pediria, e eu lhe daria uma água que jorra para a vida eterna. A igreja tem essa fonte. Os mártires daquele dia serão direcionados a essa fonte, porque eles não têm, e por não ter, não foram arrebatados. Sofrerão dano da grande tribulação, resistiram e agora estão debaixo do altar, vestidos de branco, em sinal que passaram pelos mártires e que agora terão suas lágrimas enxugadas. Nunca mais você terá fome, consequência da grande tribulação. Nunca mais você terá sede, consequência da grande tribulação. Nunca mais o sol nem o calor cairá sobre você, consequência da grande tribulação. E eu vou te guiar, visto que o mundo estará numa escuridão danada. O Cordeiro nos guia, porque Ele é a luz. A Bíblia diz que no céu não haverá dia nem noite, não terá 24 horas, não terá amanhecer e entardecer, mas nós estaremos com Deus, porque a glória de Deus ilumina aquele lugar e sol não haverá lá. Então Ele guiará esses que aqui estão para o lugar de vida, né? Águas de vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, né? Isso está... Oi. Explicou aí, ele falou que a gente não vai estar junto com o Pai lá, a gente vai estar para baixo. Ele vai estar no céu e em cima vai estar aqui embaixo. Nós quem? A igreja? Tá, a igreja ou os que estão na grande tribulação? Não. O senhor falou assim, depois do arrebatamento. O arrebatamento. A gente não vai estar junto com Cristo. Vamos dar um exemplo. A irmã Josefa morre hoje em Cristo. A irmã Josefa vai estar aguardando o arrebatamento já em um lugar de bênção, chamado paraíso. Jesus disse ao ladrão da direita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus buscar a igreja, Paulo diz: os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares, e ali nós vamos adentrar ao céu, passar pelas bodas do Cordeiro, o galardão, bodas do Cordeiro, e vamos adentrar ao céu de glória. Aos que participaram da grande tribulação, os mártires que foram salvos, estarão debaixo do altar. É isso que eu perguntei. Isso, eles estarão debaixo do altar, não no céu ainda, mas já é um lugar, já não é na terra. A sua alma vai ser direcionada para o alto, debaixo do altar, aonde ficava o sangue do sacrifício. Tipologicamente, em Êxodo, em Levítico 9, lá ficava o sangue. Tipologicamente, eles estão debaixo do altar, lugar de sangue. Claro que lá não tem sangue, mas é debaixo do altar do Senhor, do trono de Deus, aguardando a ressurreição,
que se dará antes do milênio. Conseguiu entender? Se tiver, pergunta. Mas se tiver alguma dúvida, nós, imagina aqui, céu, terra. Céu onde Deus está, terra. A igreja já está aqui, céu, com Cristo, a igreja do arrebatamento. Os salvos, período da graça, que tem o Espírito Santo, que serão arrebatados, desaparecerão, não participarão da grande tribulação, estará no céu. Os mártires estarão aqui, o mundo está aqui, perdido. Satanás com seus anjos, o anticristo, a falsa testemunha, o falso profeta, a morte, arrasando tudo aqui na terra, os 7 anos. Os mártires estão aqui, aguardando vir para cá junto conosco, aonde entrará o milênio. Aí, no caso, aqueles que já foram arrebatados já vão estar lá no paraíso. Esses que estão embaixo é que vão ser ressuscitados na segunda vinda, antes da vinda visível. Antes da vida visível, eles ressuscitam. Mas eles estão lá debaixo do trono, mas eles o que está acontecendo? Ou não? Não vendo, mas sabendo. Certo. Não vendo, mas sabendo. Né? Não vendo, mas sabendo. Sabendo que existe uma dor, existe algo acontecendo na terra, e eles clamam para que isso, né? Esperando os outros que ainda vão vir. Esperando que ainda os que vão vir. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7, isso mesmo. Então, Apocalipse capítulo 7. Nós vamos ter essa anunciação, né? Do 1 ao 8, nós temos aqui a retratação dos 144 mil. Do 9 ao 17, nós temos o apontamento para os mártires que são salvos. Depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro de Deus, trajando vestes brancas, com as palmas nas suas mãos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque aqui a gente está indo para a questão já do capítulo 8. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais prostraram-se diante do trono sobre o rosto e adoraram, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graça e honra, e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? E o Senhor disse: tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite aquele que está assentado no seu trono e os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol cairá sobre eles. Porém o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Então aqui, nesse ponto do capítulo 7, do verso 9 ao verso 17, nós temos aqui então, quando os mártires vão agora desfrutar da salvação. Aí nós adentramos agora no capítulo de número 8, aonde vai estar assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora.
Entre o primeiro selo e o sexto, se ouviu muitos barulhos de diversas naturezas. Deixa eu ver aqui. Aqui é agora, viu, irmãos? Agora no sétimo selo, agora na abertura do sétimo selo, se faz um silêncio por quase meia hora. O sétimo selo é um momento de transição de selos para trombetas. E o silêncio é pelo fato das orações dos santos, os que vieram da grande tribulação, estarem em clamor. Aparecerá 7 anjos que estão diante do altar, e esses com suas trombetas, esperando o sinal de Deus para tocá-las. Nesse silêncio, uma cena vai se destacar. Um anjo vai se aproximar do trono, e consigo ele tem um incensário em sua mão. Apocalipse 8, verso 3. Quem pode ler para nós? E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações em todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Nesse cenário, esse cenário nos aponta por aquilo que está em Apocalipse 6,10, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro Deus Santo Dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam a terra? Entre as orações dos mártires, um anjo vai colocar junto o incenso, que tinha por propósito o que? Exalar cheiro. Mas para isso se exalar o cheiro, para isso funcionar, porque o incenso era o que era usado no altar, no altar de incensário, onde Zacarias entra para orar pelo povo. Os santos que vêm agora, santos porque são os mártires que estão salvos, são agora vestes brancas, símbolo também de mártir e de justificados, de pureza, de santos. Eles estão clamando, aquele clamor que estava lá no capítulo 6, eles estão clamando, e nesse clamor vai vir um anjo e vai jogar especiarias. É o altar do incenso, vai jogar especiarias. Mas para que isso venha a funcionar, precisa do quê? De fogo. Senão não funciona. A especiaria não queima, o cheiro não sobe. Então o que acontece? Nós temos os santos clamando, nós temos agora um anjo que vai pegar e vai colocar incenso dentro desse propiciatório, ou desse lugar onde está as orações dos santos, ou onde está as orações dos santos, e para exalar esse cheiro seria necessário fogo. Então nós temos aqui oração com justiça da parte de Deus sobre os opressores e seus dominadores, e nós temos o que? A Bíblia diz que o fogo foi tirado do altar de Deus. O que isso quer dizer? O fogo aponta para quê? Para a justiça de Deus. Então o povo está orando: Senhor, faz justiça. Senhor, entra com teu vigor contra esse povo. O anjo coloca incenso e vai pegar do altar de Deus fogo, mostrando a justiça de Deus. Qual é o resultado? A Bíblia diz que um cheiro suave vai chegar diante do trono de Deus. Um cheiro agradável. O que isso quer dizer? A vontade de Deus está se realizando. O povo, os mártires estão gritando: façam justiça. E Deus está dizendo: chegou a hora da minha justiça. A fumaça, o cheiro agradou a Deus. Então nós temos um clamor de justiça, nós temos o fogo, que é símbolo de justiça, e isso exalou um cheiro agradável. E aí então agora, devido a esse cheiro agradável, que foi cheirado pelo próprio Senhor, isso quer dizer que Deus atentou e se agradou das orações dos mártires. Apocalipse 8, do 5 ao 6. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra,
E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O silêncio é quebrado pelo barulho da autoridade, do poder e da ira de Deus. Como antes falamos, se parecia que as coisas estavam difíceis, se tornará mais difíceis ainda. A tempestade ou o vento que foi impedido, para que a tempestade pudesse vir com maior verdade, com maior penhor sobre eles. Um silêncio dos barulhos foi dado, para que o verdadeiro barulho pudesse atinar sobre todos os habitantes da terra. Então, o que nós temos aqui é que quando o mártires clamam, quando o anjo coloca o incenso junto à oração dos mártires, e o fogo é pego do altar e posto, e aquilo vai se exalar o cheiro vai agradar a Deus, e quando o cheiro agrada a Deus, aquela quase meia hora de silêncio é quebrada. E ela é quebrada por qual sentido? Ela é quebrada por qual situação? Por vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Se você ler a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 4, quando João vai adentrar a uma porta que estava aberta no céu, você vai ver que naquele que estava sentado no trono, tinha vozes, relâmpagos, trovões. O que é isso? Mostra o poder de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, a força de Deus, a palavra de Deus. Esses barulhos expressam poder, expressam autoridade. Então, naquele período de silêncio, o silêncio vai ser quebrado com o poder de Deus. E, como eu disse aqui na lição, aquilo que parecia estar difícil se tornará mais difícil. Aquilo que estava sendo poupado, agora os anjos vão se recolher e os ventos voltarão a soprar, a tempestade virá, e aquilo que se tornou num breve silêncio, agora um estrondo vai atinar sobre todos os que estão sobre a terra, e aqui agora, a partir deste momento, adentraremos as trombetas do Senhor Deus, né? Então, a partir desse momento, nós vamos adentrar as trombetas. Sobre isso daqui, meus amados irmãos, houve dos irmãos alguma dúvida, alguma situação?